Shalom, shalom, povo de Deus, chuva de bênção nesse dia, que Deus abençoe sua vida, amém? Estamos aqui no nosso devocional, capítulo de número 4, 5 e 6, do livro de Josué. Queridos, quero destacar aqui no capítulo de número 6, no versículo de número 14 e 15, que diz: No segundo dia rodearam outra vez a cidade e tornaram para o arraial, e assim fizeram por 6 dias. No sétimo dia madrugaram ao subir da alva, e da mesma sorte rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia rodearam a cidade 7 vezes. Verso 16. E sucedeu que na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Amém, queridos? Muito bem. Quero destacar aqui como o tema do nosso devocional nessa manhã, nessa tarde ou nesta noite, não sei que horário você estará ouvindo, mas é uma pergunta: você acredita em milagres? Repetindo, você acredita em milagres? Eu posso dizer que a fórmula para o milagre seria o seguinte: crer e fazer. Crer e fazer. Se você acredita em milagres, você vai crer e você vai fazer. Aqui nós temos, nessas passagens, algumas coisas curiosas e bem interessantes para edificar a nossa fé. Entre as coisas que eu quero destacar aqui está o fato de que, mesmo Deus já tendo feito as promessas para o seu povo, que eles iriam conquistar, que eles iriam avançar, que eles iriam tomar a terra e que Deus estaria com Josué e tudo mais, mesmo em eventos específicos, além das promessas que já haviam sido feitas, Deus estava dando estratégias para Josué conquistar as dificuldades pontuais que estavam aparecendo. E assim também é na nossa vida. Nós já temos as promessas, mas Deus sempre vai estar nos conduzindo às conquistas em situações específicas da nossa vida. Eu vou explicar isso melhor no decorrer desse áudio aqui. Muito bem, a primeira missão que eles tiveram foi ter atravessado ali o Jordão, né? Nós vamos ver, né? O Jordão se abre, eles pegam as pedras ali como um testemunho que Deus abriu ali, fez um grande milagre diante dos olhos deles, né? Muito bem. Na sequência, nós vamos ter eles indo para a conquista da cidade de Jericó, e a cidade era uma cidade muito murada, né? Com um muro muito grande, muito bem protegida a cidade, e que aos olhos humanos era praticamente impossível eles vencerem. E Deus já se antecipa, já trazendo a estratégia para Josué, para que ele pudesse vencer aquela cidade, entrando naquela cidade. Como poderia, por exemplo, suplantar os muros, e diz o texto que eles nessa cidade não entravam e nem saíam, porque eles estavam já temerosos, sabendo da história, dos acontecimentos que envolviam Israel, de que Deus estava com eles. Então a cidade ninguém entrava e nem saía. Então é interessante observar que em nenhum momento você vê Josué pensando assim: como que nós vamos vencer isso? Que coisa difícil. O anjo já se antecipa, né? O próprio Senhor chega ali e dá a estratégia: olha, você vai rodear a cidade por 6 dias, no 7º vocês vão rodear ela por 7 vezes, vão tocando a trombeta, na última vão tocar mais forte ainda, e as muralhas cairão, né? E agora vamos lá, e aqui que entra um tema pra gente pensar, né? Em sã consciência, nós iremos olhar para aquelas dificuldades, ou melhor, para aquele muro, e provavelmente iremos duvidar, né? Iremos dizer assim: poxa, como é que nós vamos vencer isso? Essa cidade é muito grande, como é que nós vamos derrotar? Como é que Deus nos traz para cá, nos dá uma missão impossível? Mas você não vê isso no meio do povo. Não sei se você percebe isso. Diferente do que aconteceu lá no deserto. Lá no deserto, qualquer dificuldade que aparecia, automaticamente eles já, digamos assim, já reclamavam, né? Iriam murmurar: nós vamos perder e tudo mais e tudo mais. Mas essa geração era uma geração que parece que tinha mais fé. Eles acreditavam mais, até porque eles acabaram também de ver um sobrenatural. Então faz um contraste, né? Porque naquela geração que viu o sobrenatural, automaticamente a abertura do Mar Vermelho, eles já murmuraram. Essa aqui não. Viram a abertura do Jordão, mais à frente tinha a cidade para conquistar, mas eles não vão reclamar e nem vão murmurar. Então isso aqui é um ponto, um contraste bem interessante para nós observarmos. Mas vamos continuar aqui nesse áudio, olha só. Então, eles, em sã consciência, se formos parar para pensar, nós iríamos ver uma grande dificuldade. Mas Deus já se antecipa e dá a estratégia para vencer. E aí os muros, né, vão cair, né? Vão cair e o povo vai vencer. E o que eu quero trazer para nós aqui nessa hora, nesse momento aqui, é o seguinte: existem algumas batalhas em nossa vida que nós vamos precisar acreditar e fazer, por mais difícil que seja para acreditar. Então nós vamos vencer muitas batalhas no plano espiritual. Aquilo que nós não conseguimos ver, por exemplo, quem em sã consciência iria acreditar que rodear uma cidade ia derrubar
uma cidade. Então, na verdade, o fato de rodear a cidade, o que estava por trás de tudo isso era a fé em Deus que estava com ele, né? Como a bispa observou no devocional dela, que a arca era símbolo de que Deus estava no meio deles, né? E se Deus estava no meio deles, a estratégia, por mais estranha que parecia, né? Por exemplo, alguém em sã consciência ia dizer assim, então é melhor jogar uma corda, a gente vai escalar aqui e subir as muralhas. Mas não, Deus fala, não, ninguém vai fazer isso. Eu tô falando se alguém pensasse, né? Não tô dizendo que o texto disse isso. Mas talvez alguém em sã consciência poderia pensar assim, não, é melhor jogarmos cordas, vamos formar aqui uma equipe, vamos escalar e vai subindo as equipes, vamos vencer. E vai entrando os soldados lá e, enfim, algo nesse tipo, tá? Só tô conjecturando. Mas Deus fala, não, vocês vão rodear a cidade, eu vou dar a vitória, vocês só vão fazer isso. Quando as muralhas caírem, eu vou, e vocês vão entrar e vão vencer, né? Vão vencer e tomar posse de Jericó. Então, o que eu quero trazer para nós nessa manhã é o seguinte, é que existem algumas batalhas em nossa vida que nós vamos vencer no sobrenatural, fazendo aquilo até para nós parece ser difícil, como por exemplo, vou dar um exemplo para você. Você tá orando para ganhar vidas, para ser usado por Deus. Qual é a grande arma que nós temos para isso? O jejum de 40 dias, por exemplo. Talvez você começa, como por exemplo eles, né? Começaram no domingo rodear a cidade, um exemplo, né? Na segunda, na quarta, chegaram na quinta, nada estava acontecendo. Eles poderiam pensar, isso aqui não vai dar certo. Eles poderiam pensar, mas não, eles continuaram. E foram assim até o 7º dia e fizeram conforme Josué havia recebido do Senhor. De igual modo, como eu estava falando, às vezes um jejum de 40 dias é um jejum que vai te fortalecer, é um jejum que vai mudar uma causa, vai te ajudar a crer que alguém vai se converter nesses 40 dias. Isso é um propósito. Você está enfrentando uma causa muito difícil, onde você sabe que existe demônios que estão trabalhando numa situação. Qual é o melhor jejum para se fazer? Um jejum de 21 dias, tirando a carne, né, comendo só legumes, um exemplo, né? Um jejum, por exemplo, como Daniel fez. Outra situação, você quer ver o Deus resolver uma causa impossível. Faça como Esther, jejuou 3 dias sem comer e nem beber. Você quer buscar o perdão de Deus, por exemplo. Você quer buscar uma aproximação, uma consagração maior com Deus. Tire um dia inteiro, no dia do perdão, um dia inteiro sem comer nem beber. Então isso é sobrenatural de Deus. Você vai fazer um ato profético como este. Nós queremos conquistar o nosso bairro. Por que nós não fazemos 7 dias direto, marchando, e no último dia tocando o chofar ao redor do bairro no qual nossas congregações estão? Então nós temos que ser ousados na presença de Deus, sabendo que Deus vai fazer. Tem coisas que não adianta nós lutarmos. Nós vamos lutar depois. Nós vamos lutar primeiramente no reino do Espírito. Então, o que eu quero dizer para você nesse áudio é o seguinte, que existem causas que você vai vencer e que você vai ver o sobrenatural de Deus, crendo naquilo que vai gerar até dúvida. Talvez você vai pensar, será que esse jejum vai dar certo? Será que Deus vai responder? Será que eu estou fazendo esse ato profético, eu estou fazendo uma campanha de oração? Deus vai fazer? Ele vai, querido. Basta você acreditar e fazer, porque Deus vai operar. Amém, queridos? Então é isso que eu deixo nessa hora. Se você acredita no milagre, se você acredita no sobrenatural, você vai crer e você vai fazer. E você não vai deixar a dúvida entrar no seu coração. Ainda que a dúvida venha ao seu coração, você vai continuar marchando para que no 7º dia você possa tocar a trombeta e Deus vai te entregar a vitória.